Bloqueei todos os cartões da família enquanto eles curtiam a praia. E quando me ligaram desesperados, descobriram que a bobinha que cuidava dos cachorros tinha mais poder do que imaginavam. Meu nome é Maria José Silva, tenho 68 anos e nunca pensei que um fim de semana cuidando de 2 labradores seria o momento em que descobriria o plano secreto da minha família para me roubar tudo. Mas às vezes, é preciso que nos tratem como empregada doméstica gratuita para descobrirmos que estão planejando coisas muito piores nas nossas costas. E o que descobri naquela manhã de domingo, olhando para aqueles documentos escondidos na gaveta do meu próprio filho, foi uma traição que jamais imaginei possível. Era domingo, 11 da manhã, quando encontrei os documentos. Não foi por acaso, não foi bisbilhotando. Foi porque Max, o labrador mais velho, havia derrubado um copo d'água em cima da mesa do escritório e eu estava limpando quando vi a pasta meio aberta na gaveta. Uma pasta com o meu nome na capa. Maria José Silva. Documentos importantes. Uma pasta que eu nunca tinha visto na vida, guardada na gaveta do escritório da minha própria casa, a casa onde meu filho Rodrigo morava comigo há 3 anos. Meu coração disparou quando abri e vi o primeiro documento. Era uma procuração, assinada com minha letra, dando poderes totais para Rodrigo vender meus bens. Só que eu não lembrava de ter assinado isso. Continuei lendo e cada página era um soco no estômago. Orçamento de uma casa na praia em Guarujá. Plantas de apartamentos na capital. E o pior, um contrato preliminar de um residencial para terceira idade premium, em São Paulo, com uma reserva já paga de R$15 mil. R$15 mil do dinheiro da minha conta. Ali, sentada no chão da sala com Max e Buddy, olhando para mim preocupados, entendi que não era coincidência eles terem viajado logo agora. Eles tinham saído na sexta de manhã, Rodrigo, de 42 anos, Patrícia, sua esposa de 38 anos, e Dona Carmen, a mãe da Patrícia, para o que chamaram de fim de semana em família na praia. Me deixaram cuidando dos cachorros enquanto eles relaxavam no apartamento da família dela em Guarujá. Mas agora eu sabia a verdade. Eles não foram relaxar. Foram finalizar a compra de uma casa na praia usando o dinheiro da venda da minha casa. A casa onde eu morava, onde havia criado Rodrigo sozinha depois que o pai dele morreu, onde havia trabalhado a vida inteira para pagar cada tijolo. Com as mãos tremendo, continuei fuçando na pasta. Havia mais documentos, mais revelações que me deixaram com náusea. Um laudo médico falso atestando que eu tinha início de demência senil. Um relatório psicológico, também falso, dizendo que eu não tinha mais condições de morar sozinha. E o mais chocante de todos, um documento do cartório mostrando que eles já haviam iniciado o processo para me declarar incapaz civilmente. Meu próprio filho estava tentando me tirar minha capacidade civil para poder roubar tudo que eu tinha. O telefone tocou nesse momento, me fazendo pular do susto. Era Rodrigo, ligando da praia com aquela voz animada de quem não imaginava que seus planos haviam sido descobertos. "Oi, mãe, como estão os meninos? Não deram trabalho, né?" Olhei para Max e Buddy, que estavam deitados no tapete, e respirei fundo. "Estão bem, filho. E vocês? Como está a praia?" "Ah, maravilhosa. O apartamento aqui é incrível. Vista para o mar, piscina. A Dona Carmen está adorando também. A gente estava pensando em ficar até terça, tudo bem? Sei que são só 2 dias a mais, mas está tão gostoso aqui. 2 dias a mais. Mais tempo para eles finalizarem a compra da casa dos meus sonhos deles, enquanto eu seria despejada no asilo que já tinham escolhido para mim. Claro, filho. Fiquem à vontade. Eu cuido dos cachorros." "A senhora é demais, mãe. A Patrícia disse que a senhora vai adorar a surpresa que preparamos para quando voltarmos." Surpresa. Eles iam chegar na terça, anunciando minha nova casa no asilo como se fosse um presente. Como se eu fosse uma criança para quem eles tinham que decidir tudo. Depois de desligar, fiquei ali parada no meio da sala, olhando para a casa que não seria mais minha em poucos dias. Uma casa de 3 quartos no Jardim Chapadão, em Campinas, que eu havia comprado com o suor do meu trabalho como auxiliar de enfermagem durante 30 anos. Rodrigo morava comigo desde que se separou da primeira esposa há 3 anos. Trouxe Patrícia quando ainda namoravam. 1 ano depois, eles se casaram, mas continuaram aqui temporariamente, enquanto juntavam dinheiro para a casa própria.
Temporário que virou permanente. Temporário que virou plano de me roubar para eles ficarem com tudo. Eu pagava todas as contas: luz, água, gás, supermercado. Cozinhava, limpava, lavava roupa. Cuidava dos cachorros deles como se fosse obrigação minha. E ainda por cima, eles tinham acesso aos meus cartões para emergências. Emergências como comprar uma casa na praia às minhas custas. Foi aí que tive uma ideia. Uma ideia que cresceu na minha cabeça como fogo se espalhando. Se eles podiam fazer planos pelas minhas costas, eu também podia. Peguei meu celular e liguei para o banco. Alô, gostaria de cancelar todos os cartões da minha conta, agora mesmo. Senhora, posso saber o motivo? Suspeita de uso indevido. Quero cancelar tudo e solicitar novos cartões. Sem problema. Os cartões serão cancelados nos próximos 10 minutos e os novos chegam em 3 dias úteis. Quando desliguei, senti uma sensação estranha. Não era medo, não era raiva, era poder. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão que ia afetar diretamente quem estava me traindo. Mas isso era só o começo. Peguei os documentos da pasta e fotografei cada um com meu celular. Depois liguei para a única pessoa em quem eu podia confiar. Minha comadre Lourdes. Lourdes, preciso da sua ajuda urgente. Pode vir aqui agora? Claro, Maria. Aconteceu alguma coisa? Descobri que meu filho está tentando me roubar e é pior do que você imagina. Lourdes chegou em 20 minutos. Uma mulher de 65 anos, viúva como eu, que havia sido minha vizinha por 15 anos antes de se mudar para um apartamento no centro. Quando mostrei os documentos, ela ficou pálida. Maria José, isso é criminoso. Eles podem ir presos por isso. Eu sei, mas primeiro preciso me proteger. Eu já tinha dado o primeiro passo, cancelar os cartões. Eles iam tentar usar e descobrir que não funcionavam mais. Segunda de manhã, íamos ao banco e ao cartório descobrir toda a verdade. Mas uma coisa eu já sabia. Na terça, quando eles voltassem, não iam encontrar a mesma Maria José que deixaram para trás. Lourdes perguntou: "O que você vai fazer?" "Vou esperar eles voltarem. E aí, eles vão descobrir que a velha demente que eles queriam internar é muito mais esperta do que imaginavam." Naquela noite, deitada na minha cama, planejei cada movimento. Não ia apenas me defender, ia virar o jogo completamente, porque se eles achavam que podiam me tratar como uma senil incapaz, iam descobrir do jeito mais doloroso possível que se enganaram feio. A guerra havia começado, e pela primeira vez na vida, eu estava preparada para ganhar. Segunda-feira começou cedo. Às 7 da manhã, eu já estava de pé, não conseguia dormir direito desde que descobri os documentos. Lourdes chegou com café e pão, como havíamos combinado, mas eu mal consegui comer. "Vamos ao banco primeiro", ela disse. "Você precisa se proteger antes que seja tarde demais." No banco, a situação era pior do que imaginávamos. A gerente Bruna me explicou que Rodrigo havia tentado transferir R$80 mil na semana passada, praticamente toda a minha poupança. Por sorte, a procuração tinha problemas na assinatura, ela disse. "Pedimos para ele trazer a senhora pessoalmente esta semana. Mudamos todas as senhas, cancelamos todas as autorizações e bloqueamos completamente minha conta. Ninguém mais movimentaria nenhum centavo sem minha presença física." Do banco, fomos ao cartório. Dona Silvia me mostrou o processo de interdição que Rodrigo já havia protocolado. Segundo os documentos, eu estava com demência senil progressiva e precisava de um curador. O curador seria ele, é claro. Se esse processo for aprovado, ela explicou, seu filho assume controle total de todos os seus bens. Voltamos para casa no final da manhã. Eu estava exausta emocionalmente, mas sabia que o pior ainda estava por vir. Lourdes ficou comigo, preparamos um almoço simples e ficamos esperando. Esperando o momento em que eles tentariam usar os cartões que eu havia cancelado. Não demorou muito. Eram 2:30 da tarde quando meu celular tocou. Vi o nome Rodrigo na tela e senti meu coração acelerar. Lourdes me olhou e fez sinal para eu atender. "Alô? Mãe!" A voz do Rodrigo estava desesperada, quase gritando. "Mãe, os cartões não funcionam. Nenhum dos cartões está funcionando." Respirei fundo. Ali estava o momento que eu havia esperado durante todo o fim de semana. "Que cartões, filho?" "Os cartões da sua conta. A gente tentou pagar o almoço aqui no restaurante e deu erro.
Tentamos sacar dinheiro, não sai nada. O que aconteceu? Lourdes segurou minha mão, me dando força. Era hora de falar a verdade. Eu cancelei todos os cartões ontem, Rodrigo. Silêncio absoluto do outro lado. Um silêncio que durou uns 5 segundos eternos. Depois ouvi vozes discutindo, Patrícia perguntando alguma coisa, Dona Carmen falando nervosa. Como assim cancelou? Por quê? Mãe, a gente está aqui sem dinheiro nenhum. Porque descobri os documentos na sua gaveta, filho. Descobri tudo o que vocês estão planejando. Outro silêncio. Este mais pesado, mais tenso. Que documentos? Lourdes me fez um sinal de encorajamento. Era hora de jogar todas as cartas na mesa. A procuração falsa que você forjou com minha assinatura. O processo de interdição que já protocolou no cartório. Os 80 mil reais que tentou roubar da minha conta. O contrato do asilo onde querem me enfiar. Descobri tudo, Rodrigo. Ouvi um barulho, como se ele tivesse derrubado alguma coisa. Vozes alteradas, discussão, Patrícia gritando no fundo, eu falei que ela podia desconfiar. Dona Carmen mandando todo mundo se acalmar. Quando Rodrigo voltou ao telefone, estava chorando. Mãe, não é isso que você está pensando. A gente pode explicar. Explicar o quê? O cronograma que encontrei com a letra da Patrícia planejando semana por semana como me roubar? A lista de problemas a resolver caso eu resistisse? Vocês planejaram até me drogar se fosse preciso. Mãe, por favor, deixa a gente explicar. Não tem explicação, Rodrigo. Vocês me deixaram aqui cuidando dos cachorros enquanto finalizavam os planos para me roubar e me internar à força. Acham que sou uma velha gagá que não entende nada. Ouvi Patrícia pegando o telefone, sua voz histérica. Dona Maria José, a senhora não entende. Era tudo pelo seu bem. A senhora não pode ficar sozinha na idade que tem. Pelo meu bem? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Roubar meu dinheiro é pelo meu bem? Me internar contra minha vontade é pelo meu bem? A senhora está confusa. Não consegue mais cuidar de si mesma direito. Patrícia, escuta bem o que vou falar. Eu disse, levantando da cadeira. Eu descobri cada detalhe do plano de vocês. Fui ao banco, ao cartório, falei com o advogado. Sei exatamente que crime vocês estão cometendo. Se alguém está confuso aqui, são vocês, que acham que podem me tratar como uma idiota. Patrícia começou a gritar que eu estava sendo injusta, que eles só queriam me proteger. Dona Carmen pegou o telefone. Maria José, você está exagerando. Todo mundo quer o melhor para você. Dona Carmen, eu respondi com uma calma gelada. Todo mundo menos vocês. Porque quem quer o melhor para mim não forja documentos médicos, não tenta me roubar e não planeja me internar à força. Rodrigo voltou ao telefone, a voz embargada. Mãe, como a gente volta para casa? A gente não tem dinheiro. Do mesmo jeito que eu viveria no asilo de vocês, se virando. Mãe, por favor, vocês têm até amanhã para chegar em casa. E quando chegarem, nós vamos ter uma conversa que vocês nunca vão esquecer. Uma conversa onde eu vou decidir se vocês vão para a cadeia ou se vão apenas sair da minha casa para sempre. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Lourdes me abraçou forte. Você foi incrível, Maria. Pela primeira vez em dias, eu me senti realmente no controle. Eles estavam descobrindo na pele o que significava ficar sem recursos, exatamente como queriam que eu ficasse. Mas a guerra ainda não havia acabado. Quando eles chegassem em casa, eu estaria esperando. E dessa vez, seria eu quem ditaria as regras. Depois daquele telefonema, a tarde passou devagar como mel escorrendo da colher. Lourdes ficou comigo até umas 5 horas, me ajudando a organizar todos os documentos e me dando força para o que estava por vir. Quando ela foi embora, fiquei sozinha na casa com Max e Buddy, mas pela primeira vez em dias, não me senti sozinha de verdade. Me senti poderosa. Preparei um jantar simples para mim e fiquei na varanda observando a rua. Cada carro que passava me fazia pensar se eram eles voltando. Como teriam conseguido dinheiro para a gasolina? Teriam pedido emprestado para os pais da Patrícia? Ou talvez tivessem que ligar para algum conhecido, passando a humilhação de explicar por que estavam sem um centavo? A ideia me dava uma satisfação amarga. Durante anos eu havia me humilhado para eles, sempre tentando agradar, sempre cedendo, sempre me diminuindo. Agora eram eles que estavam provando do próprio veneno. Por volta das 8 da noite, meu celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo.
Dizia apenas que conseguiram dinheiro emprestado e chegariam por volta das 10. Não respondi. Que ficassem na expectativa sem saber o que os esperava. Usei esse tempo para me preparar mentalmente. Liguei para minha prima Conceição, a advogada, e confirmei todos os detalhes legais. Ela me disse que com as provas que eu tinha, o processo contra ele seria facilíssimo. Crime contra o idoso, estelionato, falsificação de documento público. Era prisão na certa se eu quisesse levar até o fim. Mas eu ainda não tinha certeza se queria destruir meu próprio filho. Por mais que ele merecesse, por mais que tivesse planejado me destruir primeiro, ainda era o menino que eu havia criado sozinha depois que o pai morreu. O menino que dormia na minha cama quando tinha pesadelo, que eu levava no colo quando estava com febre, que chorava no meu ombro quando se machucava brincando. Onde estava aquele menino? Quando ele havia se transformado num homem capaz de forjar documentos para roubar a própria mãe. Às 10h15 da noite, ouvi o barulho do carro na garagem. Meu coração disparou, mas não era medo. Era uma mistura estranha de tristeza, raiva e determinação. Eles desceram do carro em silêncio, sem as conversas animadas de sempre. Mesmo de longe, dava para perceber o clima pesado. Rodrigo entrou primeiro, com cara de velório. Patrícia vinha atrás, evitando me olhar nos olhos. Dona Carmen foi a última, com aquele jeito altivo de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas eu percebi que até ela estava diferente, menos confiante. Eles se acomodaram na sala como réus, esperando a sentença. Rodrigo sentou na poltrona onde sempre se sentava, mas agora parecia menor, encolhido. Patrícia ficou de pé, encostada na parede, mexendo nervosa no celular. Dona Carmen escolheu o sofá, cruzou as pernas e me encarou como se eu fosse uma funcionária prestando contas. Eu me sentei na minha cadeira de balanço, a mesma onde havia amamentado Rodrigo quando bebê, onde havia lido histórias para ele quando criança. A ironia da situação não passou despercebida. Durante alguns minutos, ninguém falou nada. Era como se todos estivessem medindo forças, vendo quem começaria a conversa. Decidi que seria eu, afinal, era minha casa, e eu estava no comando. Comecei perguntando como eles conseguiram dinheiro para voltar. Rodrigo murmurou que pediu emprestado para um amigo. Patrícia complementou dizendo que foi muito humilhante ter que explicar por que estavam sem cartão. Dona Carmen fez questão de comentar que nunca havia passado por uma situação tão constrangedora. Eu ouvi tudo em silêncio, sem demonstrar pena. Eles queriam que eu sentisse culpa por tê-los colocado naquela situação. Mas depois de tudo que descobri, meu coração estava blindado contra manipulação emocional. Quando terminaram de se lamentar, peguei a pasta com todos os documentos que havia encontrado. Vi o rosto deles empalidecendo quando reconheceram os papéis. Rodrigo tentou explicar que não era o que parecia, que eles só estavam se preparando para um futuro em que eu precisasse de ajuda. Patrícia disse que tudo era pelo meu bem, que mulher da minha idade não podia ficar sozinha numa casa tão grande. Dona Carmen foi mais direta. Disse que eles tinham todo o direito de se preocupar com meu futuro, que era natural filhos cuidarem de pais idosos e que eu estava exagerando na reação. Foi aí que perdi a compostura. Levantei da cadeira e expliquei, ponto por ponto, cada documento que havia encontrado. A procuração falsificada com minha assinatura. O processo de interdição baseado em laudos médicos falsos. A tentativa de roubar R$80 mil da minha conta. O cronograma detalhado de como me internar contra minha vontade. E, principalmente, a lista de problemas a resolver que incluía me drogar se eu resistisse. A cada revelação, eles ficavam mais pálidos. Rodrigo tentava me interromper, querendo explicar cada item, mas eu não deixei. Disse que havia passado o fim de semana inteiro descobrindo a verdade, e agora eles iam ouvir tudo até o fim. Quando terminei, o silêncio voltou a dominar a sala. Mas desta vez era um silêncio pesado, carregado de culpa e vergonha. Principalmente de Rodrigo, que tinha lágrimas nos olhos e parecia ter encolhido ainda mais na poltrona. Patrícia foi a primeira a tentar se defender. Disse que eu estava interpretando tudo errado, que eles nunca fariam mal para mim, que o asilo que escolheram era de primeira qualidade. Dona Carmen concordou, acrescentando que mulheres da minha idade ficavam melhor cuidadas em instituições especializadas, com enfermeiras e médicos por perto. Eu as deixei falar. Deixei elas se enforcarem nas próprias palavras.
Quando terminaram, perguntei se elas achavam que eu era burra, se realmente pensavam que eu não entenderia que estavam planejando me roubar. Rodrigo finalmente falou, com a voz embargada. Disse que nunca quis me machucar, que tudo tinha saído de controle, que Patrícia e a sogra o convenceram de que era a melhor saída. Tentou jogar a culpa nas duas, como um menino covarde que aponta para os colegas quando é pego fazendo travessura. Mas eu não era mais a mãe que protegia meu filho de suas próprias consequências. Era uma mulher que havia descoberto que a própria família planejava destruí-la. Expliquei para eles que havia passado o dia consultando advogados e conhecendo meus direitos. Que crime contra idoso dava de 2 a 8 anos de prisão? Que falsificação de documento público era mais 2 a 6 anos? Que estelionato poderia somar mais 5 anos? Vi o desespero tomar conta dos rostos deles quando perceberam que eu não estava blefando. Que não era mais a velhinha ingênua que assinava qualquer papel sem ler. Que eu sabia exatamente quais crimes eles haviam cometido e quais eram as punições. Dona Carmen tentou argumentar que nenhum juiz condenaria filhos que só queriam cuidar da mãe idosa. Eu respondi que talvez ela tivesse razão, se não fosse pela lista manuscrita planejando me drogar. Aquilo transformava cuidado em sequestro e cárcere privado. Foi quando Rodrigo desabou completamente. Começou a chorar como não via desde criança, pedindo perdão, dizendo que havia sido um idiota, que nunca deveria ter escutado as duas. Implorou para eu não chamá-lo de criminoso, disse que não aguentaria ir para a cadeia, que a vida dele seria destruída. Vendo meu filho naquele estado me partiu o coração, não vou mentir. Mas ao mesmo tempo, lembrei de como ele havia planejado destruir minha vida sem pensar 2 vezes. Lembrei do cronograma frio e calculado, da lista de problemas onde eu era tratada como um obstáculo a ser removido. Patrícia e Dona Carmen perceberam que estavam perdendo o controle da situação. Tentaram uma última cartada, dizendo que se eu fizesse escândalo, seria pior para todo mundo. Que os vizinhos iam comentar, que seria vergonhoso para a família, que eu deveria pensar melhor. Foi aí que eu soube que havia recuperado completamente minha força. Disse para elas que quem deveria ter pensado melhor eram elas, antes de planejar me roubar. Que eu não tinha mais vergonha de nada, porque não havia feito nada de errado. Que as únicas pessoas que deveriam estar preocupadas com vergonha eram elas. E então dei meu ultimato. Vocês têm até o final da semana para sair da minha casa, eu disse, olhando diretamente para Rodrigo e Patrícia. Podem levar suas coisas pessoais, mas nada mais. Os cachorros ficam comigo, já que eu cuidei deles melhor que os próprios donos. E se tentarem alguma coisa contra mim, se tentassem forjar mais documentos ou me pressionar de qualquer forma, eu vou direto na delegacia registrar queixa. Dona Carmen se levantou indignada. Maria José, você não pode expulsar seu próprio filho. Posso sim. Esta casa é minha, está no meu nome e eu pago todas as contas. E a senhora, Dona Carmen, pode ir embora agora mesmo. A senhora não mora aqui. O desespero de Rodrigo e Patrícia era palpável. Ele implorou por mais tempo, disse que precisavam se organizar. Ela chorou dizendo que seria muito humilhante ter que voltar para a casa da mãe depois de casada. Dona Carmen, que até então se mantinha altiva, finalmente perdeu a compostura quando percebeu que teria que receber a filha e o genro de volta na sua casa. Mas eu não senti pena. Senti apenas uma tristeza profunda por ter criado um filho capaz daquela traição e um alívio enorme por ter descoberto tudo antes que fosse tarde demais. Quando Rodrigo e Patrícia finalmente subiram para o quarto naquela noite e Dona Carmen foi embora para a casa dela visivelmente abalada, fiquei sozinha na sala com Max e Buddy. Os 2 cachorros pareciam sentir a tensão no ar, ficaram grudados em mim o tempo todo. Era como se soubessem que eu havia me tornado a nova dona deles. Pela primeira vez em semanas, dormi tranquila. Não porque os problemas haviam acabado, mas porque finalmente eu estava no controle da minha própria vida. E isso fazia toda a diferença. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Rodrigo e Patrícia ficaram na casa como fantasmas, saindo cedo e voltando tarde, evitando qualquer contato comigo. Quando nos encontrávamos na cozinha ou na sala, eles abaixavam a cabeça e passavam direto, como se eu fosse uma estranha. Na verdade,
Era exatamente isso que eu havia me tornado para eles. Uma estranha. A mãe bondosa e manipulável que eles conheciam havia morrido no momento em que descobri os documentos. Em seu lugar nasceu uma mulher que eles não sabiam como lidar. Na quinta-feira de manhã, ouvi eles conversando no quarto, em sussurros nervosos. Patrícia chorava baixinho, se lamentando de ter que voltar para a casa da mãe. Rodrigo tentava consolá-la, mas a voz dele soava derrotada. Eles discutiam sobre dinheiro, sobre onde guardar as coisas, sobre como explicar para os conhecidos o que havia acontecido. Eu não senti pena. Era como ouvir estranhos planejando a própria vida. Pessoas que haviam tentado destruir a minha não mereciam minha compaixão. Max e Buddy, por outro lado, pareciam ter se adaptado rapidamente à nova situação. Desde terça-feira, eles me seguiam pela casa como dois guarda-costas peludos. Era como se soubessem que eu era agora oficialmente a dona deles. Rodrigo tentou chamar Max na quinta de manhã, mas o cachorro simplesmente o ignorou e veio se deitar aos meus pés. A humilhação no rosto do meu filho foi visível. Nem os próprios cachorros o respeitavam mais. Na sexta-feira, recebi uma visita inesperada. Era a Dona Sônia, minha vizinha há mais de 10 anos, uma senhora de uns 70 anos que sempre foi muito reservada. Ela tocou a campainha por volta das 2 da tarde, com uma bandeja de brigadeiros na mão. "Maria José, posso conversar com você?" Ela perguntou, claramente constrangida. Sentamos na varanda com café e brigadeiros. Dona Sônia mexia nervosa na xícara antes de começar a falar. Disse que havia notado um movimento estranho na minha casa, que tinha visto Rodrigo e Patrícia carregando caixas para o carro. Queria saber se estava tudo bem. Resolvi contar a verdade. Não todos os detalhes, mas o suficiente para ela entender que meu filho havia tentado me prejudicar e que eu estava tomando providências. Dona Sônia ficou chocada, mas não surpresa. "Sabe, Maria José," ela disse depois de um silêncio, "eu sempre achei estranho a maneira como eles te tratavam, principalmente a Patrícia. Eu via vocês no mercado e ela falava com você como se fosse empregada. Aquilo me doeu, mas também me fez perceber que outras pessoas haviam notado o desrespeito que eu mesma demorei anos para enxergar." Dona Sônia continuou. "E o Rodrigo? Ele mudou muito depois que se juntou com essa mulher. Antes era um filho atencioso. Depois virou um homem que mal cumprimentava os vizinhos. Conversamos por mais de 1 hora. Dona Sônia me contou que havia passado por algo similar com a própria família anos atrás, quando os filhos tentaram convencê-la a vender a casa para morar num apartamento menor. Na época, ela resistiu e hoje agradecia todos os dias por não ter cedido. A gente envelhece, Maria José, mas não vira idiota. Às vezes é preciso mostrar as garras para as pessoas respeitarem. Quando ela foi embora, me senti menos sozinha. Saber que outros vizinhos haviam percebido a mudança no comportamento da minha família me fez entender que eu não estava exagerando, nem sendo dramática. Estava apenas reagindo a uma situação que já era visível para quem olhava de fora. No sábado, Rodrigo tentou uma última cartada. Ele me procurou na cozinha enquanto eu preparava o jantar, com aquela cara de menino perdido que sempre funcionava comigo no passado. "Mãe, a gente pode conversar?" Continuei mexendo o feijão sem olhar para ele. "Se for para me pedir para mudar de ideia, não. Não é isso. É que eu queria explicar como tudo começou." Desliguei o fogo e me virei para ele. Havia algo diferente na sua postura, uma humildade que não via há anos. Decidi ouvir. Rodrigo contou que tudo começou quando Dona Carmen plantou a ideia na cabeça da Patrícia. Disse que a sogra sempre achou um absurdo uma mulher da minha idade morar sozinha numa casa tão grande, que era perigoso, que eu precisava de cuidados especializados. No início, ele resistiu à ideia, mas Patrícia insistia todos os dias. Ela dizia que era pelo seu bem, mãe, que a senhora ia ser mais feliz num lugar com outras pessoas da sua idade, com atividades, com cuidados médicos. "E você acreditou nisso?" Ele baixou a cabeça. Eu queria acreditar. Era mais fácil do que assumir que a gente estava interessado no dinheiro. Ali estava a confissão que eu estava esperando. Pelo menos ele tinha a honestidade de admitir que dinheiro era parte da motivação. Rodrigo continuou explicando como os planos foram evoluindo. Primeiro era só a ideia do asilo.
Depois, Dona Carmen sugeriu que eles podiam usar o dinheiro da venda da casa para comprar um imóvel na praia, como investimento. Patrícia pesquisou sobre interdição e descobriu que, com laudos médicos, eles poderiam assumir controle legal dos meus bens. Foi escorregando, mãe. Cada passo parecia lógico na hora. A gente se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. E os laudos falsos? Isso também foi escorregando? Ele ficou vermelho. Contou que Dona Carmen conhecia Dr. Henrique Mendes de um grupo social da igreja. Ela convenceu o médico de que eu realmente tinha problemas de memória, que a família estava preocupada, que precisavam apenas de documentos para me proteger. O médico assinou os laudos sem nunca ter me examinado, baseado apenas no relato da família. Ele pensou que estava ajudando, mãe. A Dona Carmen é muito convincente. E você, Rodrigo? Você também pensou que estava me ajudando quando forjou minha assinatura na procuração? Ele não conseguiu responder. Ficou ali parado, mexendo nas mãos, como fazia quando criança depois de aprontar alguma travessura. Mas não era mais uma criança. Era um homem de 42 anos que havia planejado roubar a própria mãe. Mesmo assim, vendo ele daquele jeito, senti uma pontada no coração. Era meu filho, afinal. O menino que eu havia criado sozinha, que dependeu de mim para tudo durante tantos anos. Mas, ao mesmo tempo, lembrei de como ele havia me tratado nos últimos tempos. Como se eu fosse um peso, um problema a ser resolvido. Rodrigo, eu disse sentando na cadeira da mesa. Você sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Não, mãe. Não foi o plano de me roubar. Não foram os documentos falsos. Foi descobrir que vocês acham que eu sou uma velha incapaz que não entende nada, que me veem como um estorvo. Ele tentou protestar, mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Durante anos, eu me diminuí para agradar vocês. Cozinhava, limpava, pagava contas, cuidava dos cachorros, tudo para me sentir útil. E vocês interpretaram isso como fraqueza, como incapacidade. Mãe, eu nunca pensei que a senhora fosse incapaz. Pensou sim, Rodrigo. Senão não teria acreditado que conseguiria me enganar tão facilmente. Ele ficou calado por um tempo, processando minhas palavras. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. Eu estraguei tudo. Não estraguei? Perdi a melhor mãe do mundo por causa de ganância. Você não me perdeu por causa de ganância, filho. Você me perdeu por causa de desrespeito. No domingo, último dia do prazo que eu havia dado, a casa virou um caos organizado. Rodrigo e Patrícia passaram o dia inteiro arrumando caixas, separando roupas, decidindo o que levar e o que deixar. Eu observava tudo da varanda, tomando café e fazendo palavras cruzadas, como se fosse um filme passando na minha frente. Patrícia chorava enquanto dobrava roupas. Rodrigo carregava caixas para o carro com cara de enterro. Dona Carmen chegou na parte da tarde para ajudar, mas o clima estava tão pesado que até ela ficou quieta a maior parte do tempo. Por volta das 5 da tarde, eles terminaram de carregar tudo. A casa, que durante 3 anos havia sido ocupada por 3 adultos e 2 cachorros, de repente pareceu enorme e silenciosa. Mas não vazia. Pareceu respirar aliviada, como se finalmente pudesse relaxar. Rodrigo veio se despedir por último. Parou na porta da varanda onde eu estava sentada, com os olhos vermelhos e uma expressão que nunca havia visto antes. Era tristeza misturada com vergonha e talvez um pouco de admiração. Mãe, eu queria pedir desculpa mais uma vez, pelo que tentamos fazer, pela maneira como tratamos a senhora, por tudo. Olhei para ele sem levantar da cadeira. Meu filho estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. O homem que eu via agora era um estranho que havia tentado me destruir, mas também era o menino que eu havia criado com tanto amor. Rodrigo, você sabe o que mais me entristece? Não é o que vocês fizeram, é descobrir que vocês acham que eu mereço tão pouco respeito. A senhora não merece, mãe. A senhora merece o mundo. E eu fui um idiota em não ver isso. Talvez um dia você aprenda a valorizar as pessoas antes de perdê-las. Ele ficou ali parado por mais alguns minutos, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não encontrasse palavras. Finalmente murmurou "Eu amo você, mãe", quase inaudível, e saiu. Ouvi o carro saindo da garagem e sumindo rua fora. Max e Buddy, que haviam ficado grudados em mim durante toda a mudança, finalmente relaxaram e se espalharam no quintal para brincar. Pela primeira vez em 3 anos, eu estava sozinha na minha própria casa.
E pela primeira vez em muito tempo, sozinha não significava abandonada, significava livre. Entrei na casa e caminhei por todos os cômodos. O quarto que Rodrigo e Patrícia ocupavam estava vazio, com apenas as marcas dos móveis no chão. O closet que Patrícia havia transformado em seu escritório particular estava limpo. O banheiro que eles usavam não tinha mais os produtos de beleza caros que ela comprava com o meu dinheiro. A casa estava realmente minha de novo. Preparei um jantar simples, só para mim. Omelete com queijo e uma salada. Comi na varanda, observando Max e Buddy correrem pelo quintal que agora era oficialmente deles também. O silêncio não me incomodava. Era um silêncio diferente dos últimos dias, que havia sido carregado de tensão. Este era um silêncio de paz. Depois do jantar, liguei para Lourdes e contei que eles haviam ido embora. Ela disse que viria no sábado para comemorarmos minha liberdade. Também liguei para Conceição, minha prima advogada, e avisei que por enquanto não queria processar ninguém. Queria dar um tempo para as coisas se assentarem. Mas Maria José, ela me alertou, não deixa prescrever. Se você mudar de ideia, ainda tem tempo para agir legalmente. Prometi que não deixaria prescrever. Ter essa opção na manga me dava uma sensação de segurança. Se eles tentassem alguma coisa contra mim no futuro, eu tinha provas suficientes para destruí-los legalmente. Naquela noite, deitada na minha cama, senti algo que não sentia há anos: orgulho de mim mesma. Havia enfrentado uma traição devastadora e saído vitoriosa. Havia descoberto uma força que não sabia que existia. Havia aprendido a me valorizar e a exigir respeito. Aos 68 anos, eu estava começando uma vida nova. Uma vida onde eu era a protagonista, não a coadjuvante. Uma vida onde minhas necessidades importavam tanto quanto as dos outros. Uma vida onde eu finalmente havia aprendido a diferença entre amar alguém e se anular por alguém. E pela primeira vez em décadas, adormeci com um sorriso no rosto. 6 meses se passaram desde que Rodrigo e Patrícia saíram da minha casa. 6 meses que mudaram minha vida de uma forma que eu jamais imaginei possível aos 68 anos. Hoje, enquanto conto esta história para vocês, olho ao redor e vejo uma mulher completamente diferente da que era antes. A primeira semana após a saída deles foi de adaptação. A casa parecia gigante sem eles, mas não vazia. Era como se ela finalmente pudesse respirar depois de anos sendo sufocada. Max e Buddy se adaptaram rapidamente à nova rotina. Eles dormiam no meu quarto agora, algo que Patrícia jamais permitiu quando morava aqui. Diziam que era anti-higiênico, que cachorros não deviam subir em camas. Besteira. Meus 2 companheiros peludos me faziam mais companhia e me tratavam com mais carinho do que a família que morou comigo por 3 anos. Lourdes veio me visitar no sábado seguinte, como havia prometido. Trouxe um bolo de chocolate e uma garrafa de espumante para comemorarmos minha libertação, como ela disse. Ficamos na varanda conversando sobre os planos para o futuro. Maria José, você percebeu como está diferente? Ela me perguntou enquanto servia o espumante. Você está com uma energia que eu não via há anos. Era verdade. Eu me sentia mais disposta, mais animada, mais interessada nas coisas ao meu redor. Era como se tivesse acordado de um sono profundo e finalmente estivesse vendo o mundo com clareza. Decidi usar essa energia nova para fazer mudanças na casa. Comecei pelo quarto que era de Rodrigo e Patrícia. Transformei em um escritório, ateliê. Sempre tive vontade de aprender pintura, então comprei tintas, pincéis e telas. Aos 68 anos, me tornei uma pintora iniciante. Meu primeiro quadro foi uma paisagem do quintal visto da janela da cozinha. Não ficou perfeito, mas estava carregado de significado. Era a vista de uma mulher livre pintando sua própria vida. Também reformei o banheiro que eles usavam. Tirei aqueles produtos caros de beleza que Patrícia deixou esquecidos. Na verdade, acho que esperava que eu ligasse pedindo para ela buscar, como uma desculpa para voltar. Nunca liguei. Transformei o espaço em um banheiro de hóspedes aconchegante, com plantas e toalhas coloridas que combinavam comigo, não com o gosto dela. A primeira visita que recebi nesse novo ambiente foi inesperada. 2 meses depois da saída deles, a campainha tocou numa tarde de quinta-feira. Quando abri a porta, era Rodrigo. Sozinho. Ele estava diferente. Mais magro, com barba por fazer,
roupas amassadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Pediu para conversar e, contra meu primeiro instinto, o deixei entrar. Sentamos na sala, ele na poltrona onde sempre se sentava, eu na minha cadeira de balanço. Max e Buddy vieram se posicionar ao meu lado, como 2 seguranças silenciosos. Rodrigo tentou fazer carinho em Max, mas o cachorro o ignorou completamente. "Como você está, mãe?" ele perguntou, e pela primeira vez em anos ouvi carinho genuíno na voz dele. "Muito bem, Rodrigo. Melhor do que estive em muito tempo." Ele olhou ao redor, notando as mudanças na decoração, as plantas novas, os quadros que eu havia pintado nas paredes. "A casa está diferente. Está bonita. Está viva", eu corrigi. Rodrigo me contou como estava a vida dele. Morando na casa de Dona Carmen, havia se tornado um inferno. A sogra o culpava por tudo que havia dado errado. Dizia que a ideia tinha sido toda dele, que ele havia manipulado a filha. Patrícia oscilava entre defendê-lo e culpá-lo também. O ambiente estava tão tóxico que ele mal conseguia ficar em casa. E piorou quando Dona Carmen descobriu que o Dr. Henrique pode ser processado pelos laudos falsos. Ela está desesperada, com medo de ser presa. Interessante como agora eles estavam com medo de prisão. Na época dos planos, não pensaram que eu poderia reagir. Patrícia pediu o divórcio semana passada. Ele continuou com a voz embargada. Disse que não consegue mais me olhar na cara, que eu destruí a família dela. Não senti pena. Senti apenas uma tristeza distante, como quando você ouve sobre a tragédia de um desconhecido. Rodrigo havia feito suas escolhas, agora estava colhendo as consequências. "Por que veio aqui, filho?" "Para pedir perdão de verdade. Não aquele pedido desesperado de quando você descobriu tudo. Um pedido consciente, de alguém que entendeu a gravidade do que fez." Ele chorou então. Não lágrimas de autopiedade, mas de arrependimento genuíno. Disse que havia passado 2 meses analisando cada momento dos últimos 3 anos, tentando entender como chegou ao ponto de trair a própria mãe. "Eu me transformei num homem que você não criou, mãe. Me deixei ser influenciado por pessoas que viam você como obstáculo, não como pessoa. E o pior é que comecei a ver você assim também. Por que você acha que isso aconteceu? Porque era mais fácil. Era mais fácil acreditar que você era incapaz do que assumir que eu estava sendo ganancioso. Era mais fácil pensar que você precisava de cuidados do que aceitar que eu estava te usando." Conversamos por quase 2 horas. Pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa honesta, sem manipulação de nenhum dos 2 lados. Rodrigo assumiu completamente a responsabilidade pelo que havia feito. Não tentou colocar a culpa em Patrícia, nem em Dona Carmen, nem nas circunstâncias. "Eu queria pedir uma coisa, mãe. Não para voltar a morar aqui, não para você me perdoar e fingir que nada aconteceu. Queria pedir uma chance de reconstruir nosso relacionamento do zero." "Como?" "Como filho que respeita a mãe, como homem que reconhece a mulher forte que você é, como pessoa que quer aprender a ter um relacionamento saudável com você." Pensei por um tempo antes de responder. Olhei para aquele homem de 42 anos chorando na minha sala e tentei ver o menino que eu havia criado. Ele estava lá, enterrado sob camadas de egoísmo e ganância, mas estava. "Rodrigo, você pode visitar uma vez por mês, sempre avisando antes. Nada de aparecer de surpresa. Nada de pedir dinheiro emprestado. Nada de tentar me convencer de qualquer coisa. Só conversa, como 2 pessoas que estão se conhecendo de novo. Aceito todas as condições. E se você tentar me manipular uma vez que seja, se tentar me convencer de qualquer mudança na minha vida, se desrespeitar qualquer limite que eu colocar, não haverá segunda chance." "Entendo." Ele cumpriu a palavra. Começou a me visitar uma vez por mês, sempre avisando antes, sempre respeitoso. Nas primeiras visitas, ficava pouco tempo, como se temesse ultrapassar algum limite invisível. Com o tempo, as conversas foram ficando mais naturais. Descobri coisas sobre meu filho que eu não sabia. Que ele sempre teve inveja da relação que eu tinha com meu marido, que se sentia inadequado como homem, que se casou com Patrícia mais por conveniência do que por amor, que passou anos se sentindo como um fracassado que dependia da mãe. "Eu transformei minha gratidão por você em ressentimento", ele me confessou numa das visitas. "Porque era mais fácil te culpar por minha dependência do que assumir minha responsabilidade de crescer.
Também descobri coisas sobre mim mesma nessas conversas. Que eu havia sido controladora disfarçando de cuidado, que facilitei a dependência dele porque me sentia útil sendo necessária, que por medo de perdê-lo, permiti que ele não crescesse emocionalmente. Nós dois erramos, mãe. Você deixando, eu abusando, mas você pelo menos teve a coragem de parar o ciclo. 6 meses depois da primeira visita dele, Rodrigo chegou com uma novidade. Havia conseguido um emprego numa empresa de informática em São Paulo. Ia se mudar para um apartamento pequeno, começar uma vida nova longe de Campinas e das influências tóxicas. Preciso aprender a ser um homem independente antes de tentar ser filho de novo. No dia da mudança dele, fiz algo que não fazia há anos. Preparei marmitas para ele levar. Não porque ele pediu, não porque me sentia obrigada, mas porque quis. Era meu jeito de dizer que torcia por ele, mesmo depois de tudo. Obrigado, mãe. Por tudo. Por ter me ensinado que ações têm consequências. Por não ter desistido completamente de mim. Por me mostrar como é uma pessoa com dignidade. Hoje, 6 meses depois de toda essa história começar, minha vida é completamente diferente. Tenho uma rotina que me satisfaz, atividades que me estimulam, relacionamentos saudáveis. Comecei a frequentar um grupo de pintura para a terceira idade. Conheci outras mulheres com histórias similares à minha. Filhos que tentaram controlar suas vidas, famílias que as viam como fardo em vez de pessoas. Descobri que minha história não era única, mas minha reação foi: a maioria de nós aceita e sofre em silêncio, me disse Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que conheci no grupo. Você teve coragem de reagir. Isso inspirou todas nós. Virei uma espécie de conselheira informal no grupo. Mulheres vêm me contar suas situações familiares, pedir conselhos sobre como lidar com filhos manipuladores ou netos desrespeitosos. Sempre digo a mesma coisa: respeito se exige, não se implora. Max e Buddy estão imensos e felizes. O quintal que antes era território de passagem virou parque de diversões deles. Construí uma casinha grande para eles, com almofadas fofas e brinquedos. Vizinhos comentam que nunca viram cachorros tão bem cuidados. Eles têm sorte de ter encontrado você, disse Dona Sônia outro dia. Na verdade, eu que tive sorte de encontrar eles. Me ensinaram que lealdade e carinho não dependem de sangue. Rodrigo me liga toda semana de São Paulo. Conta como está o trabalho novo, como está aprendendo a cuidar da própria vida, como está fazendo terapia para entender os padrões de comportamento que o levaram àquela situação. Não menciona mais voltar para Campinas ou morar comigo novamente. Entendeu que nossa relação agora é de adultos independentes, não de filho dependente e mãe provedora. Patrícia tentou me procurar uma vez, alguns meses atrás. Queria esclarecer mal-entendidos e reestabelecer a harmonia familiar. Disse que estava no processo de divórcio, era um momento difícil, que precisava do meu apoio. Eu disse que ela havia feito sua escolha quando planejou me roubar. Que apoio se constrói com respeito, e ela nunca me respeitou. Que nossos caminhos não tinham mais nada em comum. Ela saiu chorando, dizendo que eu estava sendo rancorosa. Talvez estivesse mesmo. Mas havia aprendido que perdoar não significa aceitar novamente na minha vida quem já me traiu. Dona Carmen nunca mais apareceu. Soube por comentários de vizinhos que ela anda muito nervosa, com medo de ser processada pelos documentos falsos, que Dr. Henrique foi denunciado ao Conselho de Medicina e pode perder o diploma, que a situação toda virou escândalo no círculo social dela. Às vezes sinto pena. Às vezes penso que talvez devesse esquecer tudo e seguir em frente. Mas então lembro do cronograma manuscrito planejando minha internação forçada, da lista prevendo me drogar se eu resistisse, e sei que fiz a escolha certa. Algumas traições são imperdoáveis, não por rancor, mas por amor próprio. Hoje, enquanto termino de contar essa história para vocês, estou sentada na varanda vendo Max e Buddy brincarem no quintal. O sol está se pondo, pintando o céu de cores que tentarei reproduzir no meu próximo quadro. A casa está cheia de vida. Minhas plantas, meus livros, minha música, minhas cores. Sou uma mulher de 68 anos que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Que descobriu a diferença entre ser sozinha e ser livre.
que aprendeu que família verdadeira é quem te respeita, não quem compartilha seu sangue. Se alguém perguntar se me arrependo da forma como reagi, se não fui muito dura, se não deveria ter perdoado e esquecido, eu respondo: não. Aos 68 anos, aprendi que se respeitar não é crueldade, é sobrevivência. E pela primeira vez na vida, estou verdadeiramente viva. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.